Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Hoje vamos contar algumas histórias das piores famílias do mundo. Já deixa um like e se inscreva no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo que sempre rola por aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Minha irmã legítima quer roubar o apartamento de nossa avó falecida, que fica embaixo de mim, para que o cara com quem ela está traindo o marido possa se mudar e ela possa vê-lo mais facilmente. Minha irmã, com 30 e poucos anos, é provavelmente o pior caso de direito que já vi. Ela sempre se faz de vítima, não pode errar, e o mundo deve a ela por seu sofrimento imaginário. Desta vez, porém, ela alcançou um novo nível. Ela recentemente confessou para nossa mãe e para mim que começou a namorar alguém pelas costas do marido. Para ser honesto, o marido dela também é um saco de lixo enorme, mas ainda assim, não acho que ninguém mereça ser traído. E mesmo que ele seja totalmente péssimo, um caso não constitui uma espécie de punição justa. É confuso, nojento e não vale a pena toda a mágoa extra. Agora, nossa avó faleceu no final de agosto. Não faz nenhum mês que ela faleceu e, como ela estava em estado terminal, tivemos tempo para discutir algumas coisas e acertar outras. Ela morava em um apartamento anexo à casa de nossa mãe, e conversamos sobre eu me mudar para lá depois que minha avó falecesse. Todos acharam uma boa ideia porque minha avó tinha coisas como grades antiderrapantes, utensílios de cozinha e acessórios para artrite nas mãos, etc. E também sou deficiente, podendo me beneficiar do mesmo equipamento. Descobri que minha irmã imbecil acha que seria uma boa ideia mudar seu caso conjugal para a propriedade de nossa mãe, para que ela possa usar nossa mãe como uma espécie de disfarce para seu caso. Estou absolutamente enojado e livre. Estávamos todos começando a deixar minha irmã voltar porque, depois que a vovó faleceu, parecia que isso realmente a afetou, e ela estava realmente virando uma nova página. Mas é tudo porque ela quer que seu namorado se mude. Acho que ninguém vai seguir com a ideia. Só não acredito que ela pensou que seria uma opção viável e algo que ela poderia até sugerir para nós, porque ela simplesmente assume que vamos ajudar ela a trair o marido. Não quero fazer parte disso. Não serei cúmplice. Além disso, a justificativa dela para sugerir que ele se mude é porque o P não parece estar com muita pressa de chegar lá. Tipo, sim, encontrei nossa avó falecida há menos de um mês. Desculpe por não ter tido pressa em apagar a voz dela da casa. Desculpe por não ter escolhido todos os pertences dela e os deixado prontos para serem realocados ou doados. Gostaria de poder manter todos os vestígios dela, e o fato de ter que me livrar de qualquer coisa dói. Me desculpe, lamento não ter feito isso ainda, mas talvez tente ter um pouco de empatia. Decidi que vou expulsar minha irmã da minha vida novamente. Cada vez que penso que ela é capaz de mudar, ela mostra que ainda é a mesma pessoa horrível e egoísta, e eu cansei de cair nessa farsa. Divirta-se com o inevitável processo de divórcio. Boa sorte explicando toda essa besteira para seus filhos também. Observação: vovó, com doença terminal, concordou que era uma boa ideia eu me mudar para o apartamento dela, que fica ao lado da casa da minha mãe, depois que ela falecesse, porque sou deficiente e ela tem equipamentos instalados dos quais eu também poderia me beneficiar. Minha irmã decidiu que estou demorando muito para mexer nos pertences da vovó, embora ela tenha falecido há menos de um mês, e a ideia de me separar de qualquer um de seus pertences seja dolorosa demais. Minha irmã então lança a ideia de que o cara com quem ela está traindo o marido seria um ótimo inquilino, porque então nossa família pode ser sua história de capa enquanto ela visita. Estou farto dela e de todas as suas besteiras. Obrigado por ler, se você leu até aqui. Ainda não consigo acreditar que minha irmã não é apenas um ser humano real que existe, mas que compartilhamos a mesma genética. Além disso, tenho 24 anos, então demorei muito para aceitar esse fato. Ainda não posso simplesmente contar tudo ao marido. Atualização: havia tantos pontos positivos no meu último tópico que minha mãe e eu realmente não tínhamos pensado em como minha irmã seria expulsa e precisaria de um lugar para ficar, esperando até que eu me mudasse para contar ao marido dela sobre o caso, maneiras de contar a ele, etc. Todas essas coisas foram levadas em consideração.
No futuro, minha família e eu começamos a vasculhar os pertences da vovó e definitivamente tem sido agridoce, porque dói ver as coisas dela irem embora e sua existência desaparecer ainda mais. Mas também encontramos tantas fotos e lembranças de família e boas memórias em geral. Até encontrei uma caixa que era do meu bisavô e tinha um relógio de bolso dele e um medalhão com a foto da minha bisavó. Minha irmã conseguiu entrar no apartamento por algumas horas para poder escolher as lembranças que queria, mas eu escondi todas as coisas que vovó não gostaria que ela levasse. Ela saiu com não muito mais do que uma tigela decorativa. Ela está começando a deixar de lado a narrativa de que seu namorado pode se mudar para o apartamento agora que vê que estamos falando sério sobre eu ser o novo inquilino. Mas ela fez alguns pequenos comentários que me informaram que não foi esquecido. Ela pode planejar tudo o que quiser, porque estamos instalando um sistema de segurança e trocando fechaduras. Então, se ela pensa que pode entrar sorrateiramente ou tentar colocar as mãos em qualquer outra coisa, ela está redondamente enganada. Minha mãe e eu decidimos que, depois que eu me mudar para o apartamento, contaremos ao marido dela a verdade sobre o caso e ofereceremos nosso apoio a ele e às crianças. Faremos tudo o que pudermos para ajudar, seja apoio emocional, babá, tudo o que pudermos para facilitar as coisas quando a infidelidade de minha irmã for trazida à tona. Minha irmã pode nos odiar por isso, mas no final das contas, ela é vítima de suas próprias ações. Estou cansado de poupar seus sentimentos para que ela continue tratando todos ao seu redor como lixo absoluto, e minha mãe concorda. Se nunca a responsabilizarmos pelo que ela faz, ela continuará a ultrapassar os limites do que pode fazer. Algumas pessoas sugeriram seguir o caminho anônimo de avisar o marido dela. Embora eu pensasse que isso poderia ser uma possibilidade, no final das contas, sinto que isso poderia causar algum tumulto interno para ele mais tarde. Se ele não soubesse que sua esposa estava traindo, então quem sabia? E quantas outras pessoas sabiam? Era algo que ela mantinha aberto quando ele não estava por perto, e ninguém o respeitava o suficiente para dizer a ele pessoalmente. Não quero que ele acabe se torturando com especulações. De qualquer forma, acho que é tudo o que há para dizer a vocês por enquanto. Só queria que todos soubessem onde algumas coisas acabaram, para onde estão indo, e agradecer pelo apoio. Foi muito necessário e muito apreciado. Estou feliz por não ter que guardar um segredo tão horrível e feio por muito mais tempo e seu marido poder saber a verdade. Faremos o que pudermos para ajudar no processo de cura. Eu sou a babaca por me recusar a ajudar minha meia-irmã na compra da casa? Segunda história. Dizer a ela e ao meu padrasto que é por causa de como eles me trataram quando eu era criança. Eu tenho 29 anos, sou mulher. Quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe se casou com o meu padrasto, que tinha um filho mais velho, Luke, de 15 anos, e 2 filhos de 12 e 11 anos. Não viemos de uma origem privilegiada. Minha mãe era uma trabalhadora com salário mínimo e meu pai estava ausente. Nosso padrasto tinha uma renda muito boa. O acordo deles era que eles não combinariam as finanças, e cada um contribuiria igualmente para a casa. Então, cada um cuidaria dos filhos com o dinheiro que sobrasse. Como resultado, minha mãe nunca teve nada para nós, e meu padrasto gastava muito com os filhos dele. Isso incluía feriados dos quais Luke e eu fomos excluídos. O padrasto pagaria pela minha mãe, mas não por nós. Luke e eu também dividíamos um quarto, enquanto os filhos dele tinham seus próprios quartos, porque o padrasto insistia que, como ele estava pagando mais pela casa, a parte da minha mãe só daria para um quarto para as crianças. Luke e eu fomos constantemente provocados por essa situação pelos 3 enquanto crescíamos. Minha mãe sempre dizia que devíamos ser gratos porque, se não fosse nosso padrasto, não estaríamos morando em uma bela casa em um bom bairro. De qualquer forma, Luke e eu decidimos ser capazes de cuidar de nós mesmos para não precisarmos aceitar bobagens de ninguém. Ambos nos saímos muito bem com nossas carreiras e finanças e estamos em um lugar muito bom. Desde que fiz 18 anos e me mudei, meu relacionamento com os 3 tem sido muito limitado. Eu não diria que somos amigos, mas podemos existir em paz quando estamos no mesmo lugar. Visitei minha mãe recentemente, e meu padrasto mencionou que minha irmã quer comprar uma casa agora que está grávida.
Ele me perguntou se eu poderia ajudar um pouco com o depósito. A casa custa 500 mil libras esterlinas e ela precisa de um depósito de 150 mil. Ela tem 100 mil até agora, 25 mil sozinha, 25 mil da mãe e 50 mil do pai. Ele estava perguntando se Luke e eu poderíamos ajudar a cobrir os 50 mil extras e disse que nos pagaria de volta como parte da herança eventualmente. Eu disse não. Ele insistiu que Luke e eu possuímos nossas casas, e com nossos rendimentos, poderíamos ajudar. Eu disse que, se posso ou não, é irrelevante, minha resposta é não. Ele me lembrou que Luke e eu demos 10 mil libras esterlinas para nosso primo comprar uma casa de presente. Ele disse que ela é minha irmã e que está se oferecendo para nos pagar de volta. Eu disse que foi nossa escolha ajudar o primo, e agora é minha escolha não ajudar. Ele insistiu que deveríamos estar dispostos a ajudar nossa família se pudermos. Eu respondi de volta, como você ajudou a mim e ao Luke quando éramos crianças? Todo mundo ficou quieto quando eu disse isso. Depois de um tempo, ele disse que, se voltasse no tempo, teria feito as coisas de maneira diferente e tratado nós quatro igualmente. Eu disse que isso é bom para ele, mas não lhe dá direito ao meu dinheiro agora. Ele disse que sabe que não tem direito, por isso está pedindo e prometendo devolver. Eu disse que a resposta ainda é não, e ele também não tem direito ao empréstimo. Minha mãe mais tarde me disse que eu poderia ter recusado sem ser uma idiota ou trazer uma infância pela qual ele já se sente culpado. Eu fui a babaca? Absolutamente não. Você não é a babaca. Acho que você recusou sem mencionar sua infância, mas ele continuou pressionando você, então é totalmente compreensível que você tenha dito a verdade. Exatamente. Só mencionei nossa infância depois que ele tentou me culpar, dizendo como somos uma família e devemos nos ajudar. Inicialmente, foi apenas uma simples rejeição. Terceira história. Minha própria irmã fez falsas acusações contra mim porque me recusei a fornecer álcool para a festa dela. Isso aconteceu há alguns anos. Estou na casa dos 30 agora, mas naquela época eu tinha 22, minha irmã tinha 18 anos e era filha de ouro da minha mãe. Felizmente, meu pai tem uma boa cabeça sobre os ombros e sempre chamou minha irmã para as merdas dela, mas a interferência da minha mãe sempre significava que minha irmã se safava fácil. De qualquer maneira, isso é o que aconteceu naquela época. Meus pais decidiram tirar férias para Aspen e deixaram minha irmã cuidar da casa para eles. Eles disseram a ela que não haveria festas, mas essa era uma regra que ela ignorou. Um dia depois que nossos pais partiram, minha irmã começou a enviar convites para uma festa, e ela estava prometendo algo de graça. Eu ainda não tinha visto esse post, mas minha irmã me ligou e pediu para eu ir buscar álcool para a festa dela, porque eu tinha mais de 21 anos e podia comprar legalmente. Ela também queria que eu pagasse por isso e disse que me convidaria para a festa e me apresentaria uma garota fácil para me pagar de volta. Eu disse a ela que não iria infringir a lei para fazê-la feliz. Ela nunca deveria ter dito às pessoas que sua festa teria álcool. Ela gritou comigo pelo telefone, dizendo que eu estava arruinando a vida dela e que ela não podia retirar os convites agora que eles estavam em todo o Facebook dela. Olhei para o post dela e dei uma palmada no rosto. Eu disse a ela que o que ela fez foi realmente estúpido e que ela e suas amigas eram todas menores de idade, então era ilegal. Ela tentou dizer que só seria ilegal se eu os denunciasse. Eu disse que não reclamaria, mas também não compraria bebida para ela. Ela gritou mais um pouco comigo, então desliguei o telefone. Bem, naquela noite, minha irmã deu a festa e alguém chamou a polícia por menores de idade bebendo. Depois de ser presa e confrontada pela polícia, minha irmã me jogou embaixo do ônibus e disse que eu havia fornecido o álcool que ela estava usando. Acontece que ela invadiu o armário de bebidas do pai e achou melhor me incriminar pelo crime. A polícia veio e me prendeu no meu apartamento no dia seguinte à festa. Eles já pareciam convencidos de que eu era culpado e não me ouviram quando eu disse que nunca estive lá. Mas eu cooperei voluntariamente com eles. Na delegacia, contei a eles toda a história e fiz com que olhassem o post do Facebook da minha irmã. Felizmente,
Havia algumas pessoas lá que me ouviram, mas eu ainda tive que passar a noite em uma cela enquanto meus pais eram chamados. Minha mãe e meu pai voltaram para casa durante a noite, resgataram minha irmã e eu, mas minha mãe tentou fazer meu pai me deixar na prisão porque minha irmã também havia contado suas mentiras para eles. Meu pai, no entanto, reservou um tempo para falar comigo e olhar o Facebook da minha irmã, então ele acreditou em mim. Isso causou uma briga entre ele e minha mãe. Quando chegaram em casa, meu pai descobriu que minha irmã havia invadido o armário de bebidas e falou com a polícia em meu nome. Minha mãe, no entanto, ainda queria que a culpa recaísse sobre mim porque, como ela disse, as acusações estavam arruinando o futuro de seu bebê. Mas minha inocência foi ainda mais comprovada pelo fato de que eu e meu carro fomos vistos no circuito interno de TV quando saí do trabalho e cheguei em casa logo depois, pois o apartamento em que morava tinha câmeras de circuito interno para monitorar o estacionamento. Meu carro não se moveu de lá pelo resto do dia e da noite. Na história de minha irmã para a polícia, eu havia saído de carro e comprado álcool para ela, mas não fui visto no CCTV em nenhuma loja de bebidas do condado, e minha conta bancária não mostrava nenhuma transação de compra de álcool. A casa dos meus pais também tinha uma câmera na porta da frente, e meu carro nunca foi visto na entrada naquele dia. Depois de ser confrontada com esses fatos, a história de minha irmã mudou para dizer que eu já tinha o álcool e dei a ela no meu apartamento. Mas o carro da minha irmã também nunca apareceu no meu apartamento, e havia 3 cervejas baratas na geladeira do meu apartamento e nada de álcool. Minha irmã finalmente teve que desistir de suas mentiras, e meus pais ficaram muito desapontados com ela. Mas minha mãe ainda tentou me convencer a assumir a responsabilidade por minha irmã. Ela veio ao meu apartamento e exigiu que eu dissesse à polícia que era tudo minha culpa. Eu disse que não iria arruinar meu futuro por causa da minha irmã. Ela se recusou a sair e passou de exigente a implorar. Ela até se ajoelhou e tentou me convencer de que ela e meu pai fariam tudo ficar bem no longo prazo se eu apenas assumisse a culpa agora. Eu disse que preferia viver minha vida pobre do que ter esse crime na minha ficha. Ela teve um ataque enorme e começou a jogar coisas porque eu me recusei a fazer o que ela queria. Ameacei chamar a polícia, e ela saiu do meu apartamento me xingando como uma louca. Eu nunca ouvi tantos insultos dela antes ou depois, mas ela os manteve até chegar ao carro e continuou dizendo que deveria ter me abortado antes de ir embora. Liguei imediatamente para meu pai e contei tudo o que aconteceu. Ele ficou extremamente chateado e começou uma grande briga com minha mãe assim que ela chegou em casa. Ela nem negou nada do que disse ou fez, porque considerou que seria para o bem da filha. Mas meu pai disse a ela que ela não poderia me destruir para salvar minha irmã, e então ele ameaçou se divorciar dela se ela não tentasse consertar as coisas. Ela acabou soluçando e depois dizendo que faria o que ele quisesse. Meu pai disse que era aconselhamento de casais e famílias ou seria divórcio. Minha mãe assinou um acordo oficial antes de se casar com ele, então realmente não teve escolha. No aconselhamento familiar, eu a questionei sobre como ela sempre acreditou nas mentiras de minha irmã. Minha irmã tentou dizer que não eram mentiras, mas cada uma que apontei ao longo dos anos provou o contrário. Eu reservei um tempo para escrever uma lista de todas as mentiras que eu conseguia lembrar da última década, que tinham provado que ela mentiu. Minha mãe e minha irmã foram forçadas a ficar em silêncio enquanto eu lia todas elas. Elas tentaram intervir repetidamente, mas meu pai e o conselheiro silenciaram minha irmã. Ela agora provou, sem sombra de dúvida, ser uma mentirosa e uma manipuladora. Ela simplesmente se calou e se recusou a dizer mais alguma coisa ao conselheiro. Minha mãe finalmente se desculpou comigo, mas foi obviamente um pedido de desculpas forçado, porque ela parecia tão desconfortável fazendo isso. Eu disse a ela que seu pedido de desculpas era muito falso e, depois de tantos anos de favoritismo, o estrago já estava feito. Meu relacionamento com ela nunca se recuperou realmente, porque ela estava convencida de que eu era culpado, não importa o que fosse dito até que minha irmã admitisse a verdade. Depois, queria que eu fingisse ser o culpado de qualquer maneira, para proteger sua filha favorita. Mas nada saiu do jeito dela, então ela voltou a chorar por causa disso.
Quando minha irmã foi ao tribunal, minha mãe implorou ao juiz que pegasse leve com minha irmã pelas acusações de beber e dar algo a outros menores de idade, além de tentar me incriminar pelo seu crime. Ela também resistiu à prisão quando a polícia chegou e encerrou a festa. Ela estava muito bêbada quando isso aconteceu. Eles a mantiveram em uma cela durante a noite para que ficasse sóbria, então ela disse à polícia que fui eu quem forneceu o álcool. O pedido de minha mãe, junto com o advogado implacável que meus pais contrataram, fez com que o juiz fechasse um acordo, desde que minha irmã se declarasse culpada, o que ela não queria fazer, mas seu advogado recomendou fortemente que ela aceitasse o referido acordo para evitar a prisão, porque não havia outra maneira de impedi-la de ter um crime em seu registro. O advogado da minha irmã usou o fato de que o álcool não havia sido comprado naquele dia, mas antes, já estava na casa muito antes da festa acontecer, para ajudar a diminuir as cobranças. O Facebook da minha irmã também foi completamente excluído por ela assim que conseguiu, a fim de ocultar a postagem. O juiz só queria que o caso acabasse. Então, minha irmã saiu com uma multa enorme, que nossa mãe pagou em sua maior parte do próprio bolso, e alguns anos de liberdade condicional. Ela também foi obrigada a fazer terapia por nosso pai. Ela nunca demonstrou remorso real pelo que fez e só sentia animosidade por mim, não importava o quanto estivesse errada. Ela acabou sendo diagnosticada como narcisista depois que meu pai a fez ir ao médico. Depois que sua liberdade condicional e 4 anos de faculdade terminaram, ela decidiu que iria sair de casa para a Califórnia e nunca mais voltar. Depois de conseguir um bom emprego, ela atualmente trabalha em um escritório em Los Angeles, e nós não nos falamos há anos. Papai conseguiu aquele emprego para ela, e ela não demonstrou nenhuma apreciação real por isso. Até minha mãe desistiu de esperar que ela voltasse para casa nas férias e de nós sermos uma família novamente. Isso arrasou por dentro por alguns anos, mas agora ela é apenas amarga. Ela realmente não me culpa mais, mas parecemos apenas mostrar indiferença um ao outro. Só porque minha irmã se afastou não me fez um novo favorito. De fato, significa apenas que minha mãe perdeu o bebê e não vai recuperá-lo. Ela não pode deixar meu pai porque depende demais dele, apesar de ter sua própria carreira. Ela nunca quis ficar sozinha novamente, então acabou se tornando uma casca de seu antigo eu. As coisas entre mim e meu pai ainda estão ótimas. Ele praticamente deserdou minha irmã pelo que ela fez e parou de se importar se ela nunca mais falará com ele. Ele e minha mãe nem dormem mais no mesmo quarto. Ela se mudou para o quarto de hóspedes há cerca de 5 anos e ficou lá. O casamento deles é realmente apenas um no papel. Atualmente, fornecer álcool a menores é crime ou contravenção, e minha irmã forneceu álcool roubado para pelo menos uma dúzia de pessoas com menos de 21 anos. Além disso, ela resistiu à prisão e tentou me incriminar, mentindo para a polícia. O fato de ela ter escapado facilmente, graças ao advogado de dentes de tubarão que meus pais contrataram para minha irmã, foi uma sorte incrível, não que ela fosse grata. O juiz a multou para cada pessoa a quem ela deu álcool, o que somou bastante, e com o custo do advogado, bem, meus pais ficaram sem muito dinheiro. Olá, pessoal! Muito obrigado por assistir ao vídeo. Eu tenho uma atualização dessa última história, mas ficaria muito longo. Comente se você tem interesse em ouvir o resto. Dê like se gostou e se inscreva para ajudar na meta de 700 inscritos.